Buenas, galera, viemos aqui então resolver as atividades sobre o conteúdo das coordenadas geográficas, né? Especialmente aí se referindo à latitude e longitude e os fusos horários, aquela lista de exercício que foi repassada para vocês em sala. E agora a gente tem aqui mais uma forma de fixar, tirar as dúvidas, enfim, prestar atenção aí na explicação, ok? Então fiquem atentos aí, né? A gente tem um mouse aqui que a gente vai usar aqui e vai apontar algumas coisas. Então o exercício 1 ele era bem simples, ele pedia a latitude e a longitude dos pontos A, L e E, né? E vocês encontram então esses pontos bem certinho no mapa. Por exemplo, a letra A, ela se encontra na latitude de 50 graus. Observem aqui, ó, onde está a linha azul, 50 graus. Como ela está abaixo da linha do Equador, então é 50 graus sul, né? E a longitude é a linha vertical, certo? Onde é que passa a linha de longitude aqui, ó? 100 graus, né? Só que esse 100 graus está à direita do meridiano de Greenwich. Então a longitude é igual a 100 graus lestes. Então aí estão as coordenadas bem simples do ponto A. As coordenadas bem simples do ponto L, né? Só a latitude e a longitude só no que diz respeito ao seu grau. Então a latitude, as linhas horizontais, né? Então a gente vê que L coincide bem certinho aqui onde está o número 10 graus, como está acima da linha do Equador, onde está passando o mouse ali, né? O 0 graus. Então é hemisfério norte, então a latitude é igual a 10 graus norte, já a longitude, que aparece aqui então na vertical, né? 140 graus, olha aqui ó, a linha correspondente, né? 140 graus lá em cima, 140 graus lá embaixo, para identificar que é a mesma linha no caso, e está à esquerda do meridiano de Greenwich, aqui ó, lembrando, né? Bem o 0 graus aqui, então está à esquerda, então é hemisfério oeste. Então a latitude 10 graus norte e a longitude 140 graus oeste. E a latitude e a longitude de E, né? A gente coincide ali, observa que a letra E está aqui, né? Observa lá onde está o mouse lá, né? Então vocês têm aqui a linha horizontal, 50 graus norte, e a longitude, né? A linha vertical aparece aqui, ó, bem certinho, 60 graus, e está à direita do zero, né? À direita de 0 graus. Então a longitude da letra E é igual a 60 graus oeste. Então essa é a resolução bem simples desse exercício que vocês têm, né? E aí tinha algumas perguntas, né? Pergunta 2, 3, 4 e 5, ela faz o contrário, ela te dá a coordenada e aí você procura o ponto. Então, por exemplo, o exercício número 2 perguntava, coordenada 20 graus norte, que é a latitude, né? Porque a latitude só pode ser norte e sul, e a longitude 20 graus leste, porque a longitude só pode ser leste ou oeste. Estão sobre qual continente? Então tu acha o 20 graus norte, ali onde está a linha vermelha, né? E aí acha depois o 20 graus leste, está aqui. Então onde a linha se cruza, onde elas se cruzam, está sobre o continente africano, né? Está sobre a África. Exercício de número 3. As coordenadas 30 graus sul e 120 leste estão sobre qual país, né? Precisa aí um pouquinho de conhecimento básico de geografia, um pouco de hábitos de mexer com o mapa mundi para saber qual país, né? Mas acredito que muitos de vocês não tiveram muita dúvida quanto a isso. Porque a linha de latitude, 30 graus sul, desculpa aí a empolgação, está aqui, ó, na linha azul, né? 30 graus sul, porque está abaixo da linha do Equador. Já a longitude, 120 graus leste, apresenta aqui, ó, bem onde elas se cruzam, né? Sobre essa massa continental grande aqui, que é a Austrália, né? Muita gente acha que é uma ilha, mas na verdade é um país de proporções continentais, ok? Pergunta 04. Coordenadas de latitude 40 graus norte. Já vamos lá direto então. Onde é que está o 40 graus norte? Apareceu lá, ó. 40 graus norte. E a longitude, 120 graus oeste. Apresentou ali as linhas verdes onde elas se cruzam, né? Que país que é esse aqui? Estados Unidos da América. Ok, gente? E o exercício número 5, também, né? Ele dá ali, ó, 80 graus sul. Onde é que está 80 graus sul? Se é sul, é abaixo da linha do Equador. Aqui está o 80 graus sul, bem aonde apareceu agora a linha amarelada, né? E a longitude é justamente o meridiano de Greenwich, é o 0. Olha lá onde é que cruzou, né? Então tá bem aqui embaixo aqui da nossa imagem, né? Que continente que é esse? Justamente a Antártica, né? Pode-se falar também Antártida, né? Os dois nomes estão
corretos, mas é melhor chamar de Antártica, ok? Certo? Bom, na sequência dos exercícios, o que a gente tinha? A gente tem agora um pouco mais específico, que quando a gente fala só o grau, eu vou lembrar que em aula a gente falou sobre isso. Cada grau de latitude ou de longitude equivale a 111 quilômetros da superfície da Terra, então é uma margem de erro muito grande. Esse exercício, a gente diminuiu um pouco a margem de erro, ainda continua uma margem de erro grande para achar um endereço específico, mas é só para mostrar para vocês que o grau ele pode ir sendo fracionado para dar a especificação, né, diminuir essa margem de erro para tu então poder encontrar algum local com mais fidelidade, podemos assim dizer. Então aqui eu trabalhei só com os graus e os minutos, apesar de no exercício 6 e no exercício 7 também falar os segundos, né, como diz aqui o exercício 6, latitude 29 graus, 34 minutos e 45 segundos. A gente vai usar só o 29 graus e o 34 minutos. Assim a gente também vai fazer com a longitude, só usando o grau e os minutos, e assim a gente vai fazer no exercício 7 também, né? Os 6 segundos e os segundos aqui, 37 segundos, o 45 segundos e 18 segundos ali, é só uma especificação só para lembrar vocês que isso é uma fração a mais do grau, onde tu vai ter uma menor margem de erro, né? Quando o grau, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, tem 111 km da superfície da Terra na linha do Equador, claro que conforme eu me afasto da linha do Equador, essa distância de grau, ela vai diminuindo essa proporção, ok? Os minutos é uma proporção bem menor e os segundos uma proporção menor ainda, né? Sendo que essa fração ainda pode continuar e começar lá com a margem de erro de 111 km, diminuir para uns 30 km, né? Assim como nossos aparelhos celulares, a margem de erro deles é na casa aí dos 4, 3 até 2 metros, né? Só metros, né? Mas lembrando que aparelhos específicos aí, veículos autônomos trabalham com uma precisão imensa, onde a margem de erro geralmente até nem passa de 1 centímetro, ok? Bom, vamos fazer o exercício 6. Ele está pedindo para fazer um x no quadrado que corresponde à seguinte coordenada. Então, tu tem vários quadrados aqui, ok? E está pedindo, ó, onde que está a latitude 29 graus sul? Né? 29 graus está assim, ó, onde é que está o mouse circulando, ó. E aí está falando que é 34 minutos. Então, 29 até 15, não é até aqui. De 15 até 30, não, também não é aqui. De 30 até 45, sim, deve ser aqui, ó, deve estar nesse intervalo. Então, provavelmente, vou chutar aqui que deve estar mais ou menos aqui assim. Então, eu vou traçar uma linha imaginária na minha cabeça, né, nessa situação aqui. Agora eu vou para a longitude. 50 graus, onde é que está os 50 graus? Está aqui. É 50 graus e 23. Só que se eu voltar para a direita, aqui no caso, como está fazendo o mouse lá, ó, eu vou estar diminuindo. Então eu vou estar voltando para o 49. Então eu tenho que ir para a esquerda porque está aumentando o grau. É para o oeste, então conforme vai mais para a esquerda, maior é o grau de longitude. Então são 50 graus oeste. É 23 minutos, né? Não está até o 15, mas deve estar do 15 até o 30, né? Do 15 até o 30 eu tenho o número 23. Vou chutar mais ou menos aqui assim, ó. Então eu vou traçar uma linha imaginária, né? Porque eu só tenho, na verdade, que definir qual dos quadrados é onde está o x. E nesse momento, acabo de colocar, então, o x aonde é o quadrado. Certo? Bom, o exercício 7, semelhante ao exercício 6, você tem a latitude 29 graus sul e 9 minutos. Aí eu tenho lá o 29 graus sul, né? São as linhas horizontais, as linhas de latitude. Então, provavelmente, essa linha ela deve estar aqui entre o 29 graus redondinho, como a gente diz, o raso, e 15 minutos. Vou chutar que está mais ou menos aqui assim, ó, na minha cabeça, mais ou menos aqui nessa parte aqui, ó. Tracei uma linha imaginária, ok? E agora vou ver a longitude, 49 graus e 8 minutos. O 49 graus está aqui, e aqui está o 15, né? O 49 raso e o 15. Então ele deve estar mais ou menos aqui assim, vou fazer uma linha imaginária da minha cabeça. Onde é que cruzaram as linhas? Então o ponto W está dentro daquele quadrado. Certo, gente? Então esse exercício aqui, né, é só para mostrar para vocês a especificidade que eu posso dar no grau para diminuir a minha margem de erro no caso de procura de um endereço, né, de algum local aí, né? Mas quando a gente fala em exercício de prova, a gente acaba ficando só no grau mesmo, no grau raso ali, né, como foi o exercício anterior. Claro que esse exercício também ele vem pronto, né, ele vem com bastante fração já dos minutos ali, de 15 em 15 minutos, e também já tem a mesma, digamos assim, filosofia, a mesma técnica para vocês acharem os pontos aí. Ok, gente? Bom,
Exercício 9, simples. A sigla GPS vem do inglês Global Position System, o que pode ser perfeitamente traduzido como, né, apesar da palavra ser em inglês, ela quase faz uma sinfonia com a língua portuguesa, onde você consegue traduzir ela então para Sistema de Posicionamento Global. Isso que significa a palavra então GPS. O Sol nasce no ponto cardial leste e se põe no oeste, sendo que a Lua faz um movimento semelhante. O Cruzeiro do Sul tem por finalidade apontar o ponto cardial, essa é difícil, né? O Cruzeiro do Sul, para qual ponto cardial será que ele aponta, né? Essa é muito fácil, para o Sul, né? Lembrando que o Cruzeiro do Sul é onde você forma a cruz com as 4 estrelas mais brilhantes dessa constelação, e a haste maior da cruz, então, vai apontar para o sul. Né? Então, como a gente está vendo as situações do exercício aqui, o que eu estou querendo mostrar para vocês, na verdade? É que eu tenho um ponto cardial que o Sol pode apontar quando ele está nascendo, outro ponto que ele pode apontar quando ele está se pondo, eu tenho uma constelação que aponta para um ponto, eu tenho também aparelhos simples que apontam só para um ponto cardial. A ideia aqui, né, como tem na sequência do exercício 11, é a seguinte: no caso, vemos que é interessante saber ao menos um ponto cardial, pois sabendo a direção de um ponto cardial, de um ponto, sabemos a direção de todos os outros. Simples assim. Ok, gente? Passamos então agora para a questão de fuso horários, né? E vão lembrar então que eu falei para vocês na sala que muitas vezes o exercício de fuso horário ele pode vir dessa forma, aonde você vai ter localizações específicas já com a fração do grau de 15 em 15 graus, porque como a gente viu na aula, a cada 15 graus de longitude, lembra que fuso horário, a latitude não interfere em nada, o que interfere é só a longitude, de 15 em 15 graus equivale a 1 hora, né? Porque a gente faz aquela divisão. A Terra, uma volta completa, 360 graus, né? Então, se eu pegar esses 360 graus e dividir por 24 horas, que é o tempo que leva o movimento de rotação da Terra, para fazer uma volta completa, e dividir por 24, 360 graus dividido por 24, é igual a 15 graus. Cada 15 graus vale 1 hora, ok? Bom, aí na sequência a gente tem depois aquela questão mais realista, né? Aquela que é de acordo com mais da nossa realidade. Mas não posso deixar de passar isso aqui para vocês para ter uma noção, né? Então, exercício 12. Qual a diferença em graus e em horas entre as longitudes 45 oeste e 120 leste? Então, eu tenho aqui uma imagem, né, que apresenta uma forma aqui do mapa mundi, certo? Falta escala, falta um monte de coisa, mas é só para a gente exercitar. Então, eu nem vou chamar de mapa, eu vou falar uma imagem que tenta retratar aí a superfície do planeta Terra, ok? Primeira coisa, onde é que está o 45 oeste? Esse mapa aqui, ele não está de 15 em 15, na verdade está, ó, tá vendo o tracinho aqui, ó, entre o 0 e o 30, eu tenho 15, então 15 graus, ele está ali. Bom, acabei esquecendo de falar para vocês, né, mas eu tenho aqui uma sequência lembrando a vocês que do lado esquerdo eu tenho o hemisfério oeste e do lado direito eu tenho o hemisfério leste, né? E que, claro, já vou até adiantar para vocês devem lembrar que quando eu estou indo na direção leste, os horários são adiantados, e quando eu estou indo na direção oeste, os horários são atrasados, né? Então, para cá, soma os horários na direção leste, e na direção oeste eles são diminuídos a cada 15 graus. Ok, gente? Bom, aqui está o 45 graus oeste, né? Eu tinha falado antes o 15, mas na verdade o que a gente precisa é do 45 graus oeste. E onde está o 120 leste? Tá aqui, ó. Então tá vendo que eles estão em hemisférios diferentes? Isso é uma informação bem importante, porque um está no oeste e o outro está no leste. Então, olha lá onde está o mouse. Tá bem em cima do meridiano de Greenwich, ó. Vou dar uma mexidinha nele lá, ó. Tá vendo? Então eu tenho que andar 45 graus para a esquerda e tenho que andar também 120 graus para a direita. Então a diferença entre eles eu tenho que somar. 45 mais 120. 45 mais 120 é igual a 165 graus. Ou seja, essa é a primeira pergunta. Qual a diferença em graus? A diferença em graus é 165 graus. Agora, qual que é a diferença em horas? Como eu falei para vocês no começo do exercício, né? Cada longitude de 15 graus, a cada 15 graus equivale a 1 hora. Então, é só eu pegar os 165 graus, dividir por 15. Isso é igual a 11 horas. Então, acabamos de resolver o exercício 12. São 165 graus de diferença entre os dois lugares e são 11 horas de diferença entre eles. Ok? Certo? Fechou então essa primeira parte? Tranquilo, né? A segunda parte é só para chamar a atenção de vocês quando as longitudes elas estão nos mesmos hemisférios.
ok? Então, primeiro, ó, 90 graus oeste, tá aqui, a linha amarela apareceu lá, ó. Só que tá vendo que o 15 graus também é oeste? Agora ele vai aparecer, antes eu tinha apontado, né? Olha aqui onde é que tá o 15 graus, ó. Aqui está o 15 graus. E, então, eu tenho que sair dessa linha amarela aqui até essa linha. Eu não vou passar pelo zero, eles estão no mesmo hemisfério oeste. Então eu tenho que fazer só a diferença. 90 graus mais 15, desculpa, é menos 15 aqui, ó. Tá errado aqui, tá, gente? Desculpa aí o erro, né? Mas a gravação ela é contínua, se eu voltar vai demorar muito. Então é 90 menos 15, mas o resultado está correto, tá? 75 graus. Então 90 menos 15 é igual... Desculpa, 90 menos 15 é igual a 75. Essa é a diferença em graus entre os dois pontos. Aonde, se eu quero saber a hora, então é 75 dividido por 15, porque cada 15 graus vale uma hora. Resposta, então, 5 graus. Então, a diferença é de 75 graus e a diferença em horas é 5. O que é importante eu saber essa diferença em horas? Porque se eu tenho o horário aqui, olha lá onde está o mouse, e quero saber a hora aqui, eu somo 5 horas, ok? E se eu estou aqui e quero saber a hora aqui, eu subtraio 5 horas, porque para cá está adiantado e para cá está atrasado. Só que lembra, isso é uma forma muito difícil de dar certo na realidade, porque quando a gente tem um mapa de fuso horário, as linhas de fuso horário, por questão de conveniência, né, elas passam, na verdade, sobre estados, no meio de um município, no meio de territórios onde é inconveniente usar dois horários diferentes no mesmo bairro, numa mesma cidade. Então as linhas de fuso horários, elas fazem curvas pelos limites dos países ou até dos estados desses países, quando os países são muito grandes, né, países muito pequenos, às vezes tem só um fuso horário, mas países muito grandes, como o caso do Brasil, que tem 4 fuso horários, né? Os Estados Unidos, que conta também os estados, por exemplo, o Alasca, que é separado do território, ele é um território descontínuo dos Estados Unidos, então dá 5, 6 fuso horários, né? A própria Rússia tem mais de 7, 8 fuso horários. Então, dependendo do tamanho do país, né, a largura em especial, a gente pode até falar assim, ele tem vários fuso horários, ok? Então, lembrando aquilo que a gente falou anteriormente, quando vai para a direita, né, as horas são adiantadas no sentido leste, e quando vai para a esquerda, as horas são atrasadas, ok? Então, vamos ao primeiro exercício, exercício 13, aqui na questão do fuso horário. Caso sejam 13 horas em A, que horas serão em B? Onde é que está A? Lá onde está o mouse, ó. Então eu estou em A e eu quero saber a hora em B. Então o que eu faço para facilitar? Eu vou trazer o mouse aqui para baixo e vai aparecer ali 13 horas, ó. 13 horas, tá certo? Então eu estou indo para a direita. Se eu estou saindo da esquerda e indo para a direita, olha lá o que a seta me diz. Eu tenho que somar os horários. Então é 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó. Essa faixa aqui é o fuso horário de B. Então a resposta, 18 horas. Beleza? Fácil, né? Bem tranquilo. Essa daqui, na verdade, é uma forma bem mais fácil de calcular que aquele modo anterior. E ao mesmo tempo, essa aqui ela é muito mais realista, porque é o horário praticado nesse país. Não adianta de nada eu fazer todas aquelas contas lá, claro que eu tenho que ensinar, é bom vocês saberem aquilo, né? Vocês ficarem cientes que é de cada 15 em 15 graus que muda o fuso horário e assim por diante. Mas na realidade, esse é o mapa utilizado. É aqui que a gente tem que saber qual é o horário praticado por aquele, qual é o fuso horário praticado por aquela região, por aquele território. Ok, gente? Exercício número 14. Caso sejam 9 horas e 18 minutos em F, onde é que está F? Está aqui, ó, né? Bem ali pela Malásia, pela Indonésia aqui, ó, nesse fuso horário. Que horas serão em E? Né? Só por curiosidade, essa ilhazinha que aparece aqui em cima de E é Madagascar. Então, olha como agora eu estou aqui em F, então está dizendo que são 9 horas e 18 minutos. Na verdade, eu nem preciso me preocupar com os 18 minutos, eu sublinhei aqui justamente para vocês lembrar que os minutos não mudam, né? Só tem aqui alguns países que têm horário fracionado de 30 minutos a mais, como é o caso da Índia, como é o caso de uns outros países que tem aqui nessa região aqui, que eles praticam a hora fracionada com 30 minutos a mais. Mas não vou complicar a cabeça com vocês nesse momento, só vou lembrar que esses casos é interessante, mas eles existem, né? São interessantes, mas eles existem. Então, caso sejam 9 horas e 18 minutos em F, que horas serão em E? Então eu vou usar só o 9 horas, porque depois é só eu botar o 18 que fica tudo igual, né? Então eu estou indo para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, eu diminuo. Então é 9, 8, 7, 6, 5. Então, essa, né, 5 horas. Mas a resposta é 5 horas? Não, eu tenho que botar ali os 18 minutos, né? Então, a resposta é 5 horas e 18 minutos. Certo, gente? Vamos lá para o exercício
de número 15. Caso sejam 21 horas em D. Aqui está a letra D aqui, ó, né? Bem em cima do horário oficial de Brasília, horário oficial do Brasil, né? O GMT menos 3. Que horas serão em G? Olha aqui, ó, o G, ó. O G está no Japão. Pá, será que vai dar certo aquela história que sempre se fala, que são 12 horas a mais, 12 horas na nossa frente, que o Japão é o nosso contrafuso? A gente sempre diz que quando é 8 horas da manhã, lá é 8 horas da noite, quando aqui é 2 da tarde, lá são 2 da manhã, e assim por diante. Vamos fazer as contas então, ó. Lá em D, são 21 horas. Vamos lá, nós estamos indo para a direita, então vai somando. 21, 22, 23, 20... Opa, 24 não, zero. É bom lembrar isso, né? Porque quando a gente zera o horário, passou o dia, já é o dia seguinte, ok? Então, se a gente está falando aqui do dia 21, no dia 4 de maio, quando a gente vai para o zero, a gente também pula a data. Do dia 4 de maio vai para o dia 5 de maio, mas continua contando, ó, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui ó, o fuso horário, ó, tá vendo ó, como é o mesmo fuso horário do Japão aqui, ó? Então 9 horas. E olha como fechou certinho, 21 horas, 9 horas da noite, né? 9 horas da manhã. Só que aqui, se for o dia 4, aqui já é o dia 5. Então cuidem com esse tipo de resposta, porque a minha resposta não pode ser só 9 horas. Eu tenho que dizer assim, ó, são 9 horas do dia seguinte, né? Se tiver a data, tu tem que acrescentar um dia a mais ali na data para dar a resposta. Ok, gente? Próximos exercícios, eles envolvem tempo de viagem. E esses são os preferidos, né, para cair em prova, para cair em vestibular, em Enem, aonde não tem problema nenhum. O que na verdade tu tem que fazer é fazer todas as contas e no final só somar o tempo de viagem, que é o tempo que tu demorou para chegar naquele lugar. Ou seja, tu sabe a hora do lugar que tu saiu, tu tem que saber o lugar que você quer ir, que horas são no momento que você saiu, para justamente depois somar o tempo de viagem. Então olha aqui, ó. Caso uma pessoa saia de viagem às 6 horas da cidade D, onde é que está D? No Brasil, tá? Que horas ela desembarcará na cidade E, em Madagascar? Né? No horário local, ou seja, que hora que ela vai desembarcar em Madagascar, no horário de Madagascar, né? E sabendo que o tempo de viagem é 8 horas. Então olha só como é que é o exercício, ó, 6 horas, né? Então ele saiu às 6 horas. Se ele saiu às 6, que hora era em Madagascar? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eram 12 horas em Madagascar. Só que ele levou quanto tempo para chegar aqui? 8 horas. Então é só eu somar mais 8 horas, né? Ou seja, a pessoa chegou às 8 horas da noite. Né? Ela saiu às 6, no momento que ela saiu às 6, eram 12 horas em Madagascar, só que para sair de D e até E, ela levou 8 horas de tempo de viagem, então tu soma esse tempo e tu tem a resposta, ok? Vamos agora no caso da pergunta número 17. Essa é daquelas que a gente até fez em sala com aquela curiosidade que tu não volta no tempo, naquela realidade do tempo, né? Mas tu volta no fuso horário, né? No fuso horário tu consegue voltar. Então olha só, caso uma pessoa saia às 2 da manhã da cidade F, aqui está a F, ela desembarcará na cidade C, também é no Brasil, só que é o nosso terceiro fuso horário, né? É o -4 aqui, certo? Neste caso, a pessoa viajará num avião extremamente veloz que percorrerá a distância de 15 mil quilômetros em apenas 7 horas. Claro, é um caso bem difícil de acontecer, porque é uma viagem muito longa, e um avião numa velocidade extremamente alta não conseguiria ficar tanto tempo, porque o consumo de combustível seria absurdo e não teria autonomia para fazer isso, né? Podemos assim dizer na prática. Mas digamos que conseguimos, né? A gente tem um avião que faça isso. Então presta atenção o que vai acontecer agora. Mesma coisa, eu tenho que saber o horário que eu saí, onde eu vou chegar, que horas são no momento que eu saí e só somar o tempo de viagem. Então na cidade F são 2 horas da manhã e eu tô querendo saber que horas eram na cidade C. Então eu vou diminuindo, ó, 2, 1, 0. Só que agora olha o que interessante, agora eu estou voltando para a esquerda, então é o dia anterior, não é o dia seguinte, ó. 2, 1, 0, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ou seja, no momento que eu saí de F, às 2 horas da manhã, em C, eram 3 da tarde do dia anterior. Só que eu levei, olha lá, ó, 7 horas para chegar. Então é pegar o 15
mais 7 horas é igual a 22 horas. Mas presta atenção que acabou de acontecer. São 22 horas do dia anterior, porque eu não voltei a passar pelo zero. Ó. Se tu pegar o 15 e somar 7, dá 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. Não passou ainda o dia. Então, nesse caso aqui, eu voltei no contrafuso, eu saí às 2 horas da manhã, digamos assim, do dia 5 de maio, e cheguei em C às 10 horas da noite do dia 4, ou seja, do dia anterior. Beleza? Vamos aos 3 últimos exercícios que eles falam do fuso horário brasileiro, onde a regra é a mesma, né? Se você vai para a direita, você soma, e se você vai para a esquerda, você então subtrai, ok? Aqui são as linhas de fuso horário que cortam o território brasileiro, então a gente tem aqui ó, um fuso horário só para as ilhas oceânicas, chamando atenção especial para Fernando de Noronha, certo? O segundo fuso horário brasileiro, que é o horário oficial de Brasília, o horário oficial do Brasil, como também é dito, né? Santa Catarina está no horário oficial de Brasília. O terceiro fuso, que aparece aqui, né? menos 4, e o menos 5, né? menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. O que é o menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5? Em relação ao horário de Londres, em relação a Greenwich, né? A hora zero, como eles gostam de falar, certo? Então vamos lá ao exercício 18. Caso sejam 19 horas no Acre, que horas seriam em Fernando de Noronha? Ó o Acre lá, ó. Bem lá na esquerda. É o último fuso brasileiro, ó. Tá dizendo que são 19 horas. Então, se eu tô indo para a direita, a regra é a mesma. Cada fuso horário, eu somo uma hora. 19, 20, 21, 22. Então, a resposta é bem simples, né? Resposta 22 horas. Certo? Exercício 19. Caso uma transmissão ao vivo de um jogo de basquetebol aconteça às 8 horas da noite em Minas Gerais, né? Que está no horário oficial de Brasília, olha aqui onde é que está Minas Gerais, ó. Então toda essa faixa aqui, nessa cor mais rosa, salmão que aparece aqui, é o horário oficial de Brasília. Minas Gerais está no horário oficial de Brasília. Lembrando que nós aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná também estamos, né? Por isso que quando a gente fala, escuta muito, horário oficial de Brasília, a gente não faz conta nenhuma de cabeça, porque a gente está no mesmo horário, mas se a gente morasse ou no Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, ou Fernando de Noronha, eu teria que fazer as contas para saber que hora que vai passar no meu relógio aquela atividade. Né? Se há mais ou se há menos. E é justamente essa situação. Ó. Caso uma transmissão ao vivo de um jogo de basquetebol aconteça às 8 horas da noite em Minas Gerais, então vamos achar que em Minas Gerais, vamos botar 8 horas, ó. 8 horas da noite, né? Lembrando que se fosse os minutos tipo 8h30, né? A resposta também seria a hora que eu achei e só acrescentar os 30 minutos, porque os minutos não mudam, o que muda é só a hora, certo? Então, esse é o horário oficial de Brasília, né, Minas Gerais, e aí quer saber que horas que vai passar no Mato Grosso. Se eu estou indo para a esquerda, olha lá, certo, se eu estou indo para a esquerda, a hora diminui, bem fácil, né? 19 horas, essa é a resposta. Então, se o jogo vai passar às 8 horas no horário oficial de Brasília, né, e eu morasse no Mato Grosso, no momento que a pessoa falasse isso, o narrador, né, a propaganda ia falar, eu já ia fazer as contas aqui para mim, no meu relógio, né, aquela atividade, aquela transmissão ia acontecer às 19 horas. E exercício 20, envolvemos aí uma viagem dentro do território brasileiro, né? Aquela história, faz as contas, deixa o tempo de viagem do lado e depois tu só soma o tempo que tu demorou para chegar. Então assim, ó, 20. Uma pessoa que parte de viagem do Piauí às 4 horas com destino ao Amazonas, numa viagem que terá duração de 3 horas, chegará a que horas em seu destino no horário local, né? Faltou alguma vírgulazinha aqui que ficou difícil de ler tudo isso, né? Mas enfim, vamos pegar o exercício aí como base, né? Então eu saio do saio do Piauí às 16 horas. Onde é que tá o Piauí? Tá aqui, ó, Piauí, 16 horas. Tá vendo que eu vou para Amazonas? Ó, o verdinho, eu pulo só um fuso horário para a esquerda. Então se eu sair do Piauí às 16 horas, que horas eram no Amazonas na hora que eu saí do Piauí? 15. É uma hora a menos. Só que eu levei 3 horas para chegar lá. Então é 15 mais 3, né? A resposta então é 18 horas, obviamente, do mesmo dia. Certo, gente? Simples assim. Fica aí, fiquem prontos, estudem e